Então, sobre as leis de Kepler. Primeiro, vamos pensar no seguinte. Eu observei que não ficou claro por que a constante ela vale 1. Por que essa constante nessa expressão, né, ela sempre vai valer 1? Então, eu peguei como exemplo os planetas rochosos, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Vocês têm uma tabela, essa tabela ela sempre vai ter o período de revolução dos planetas, né? O período é o tempo gasto que o planeta vai gastar para dar uma volta em torno do Sol. Nós temos aqui o raio da órbita, dado em unidade astronômica, que são 150 milhões de quilômetros, mas sempre nós vamos usar como base as medidas da Terra, tá? Então, as medidas da Terra, a gente vai ter sempre valor unitário, ela vai servir de parâmetro, ela vai servir como unidade base. A Terra, em anos terrestres, então, para dar uma volta em torno do Sol, ela gasta 1 ano. Em relação à Terra, Marte, por exemplo, gasta quase o dobro do tempo, quase 2 anos para dar uma volta. Porque se a gente olha nesse desenho que está do lado aqui, olha, Marte, ele está a uma distância bem maior do que a Terra, tá? Então, Marte, ele é um planeta mais externo, ele está mais distante do Sol do que a Terra, que é essa representação em verde aqui, ó. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Mercúrio, vocês estão vendo o tempo dele em anos, o raio em unidade astronômica. A propósito, eu falei e vou retornar. Quando a gente fala que a Terra tem uma unidade astronômica, essa distância aqui, olha, é uma unidade astronômica, é porque é mais fácil trabalhar com o número 1. Mas essa unidade astronômica são 150 milhões de quilômetros, certo? Então, quando a gente diz que Mercúrio está a 0,38, arredondando isso daqui, daria quase que 0,4, né? Quase metade da unidade astronômica, seriam 75 milhões de quilômetros. É isso que significa, certo? Olha aqui Marte, ó, 1,5 vezes. Se você pegar 150 milhões de quilômetros mais metade, 75 milhões de quilômetros, você vai ter lá o valor em quilômetros da distância lá de Marte até o Sol. Bom, vamos em frente. Observem que a constante, ela, ó, sempre aproximadamente igual a 1. Então, por que eu escrevi dessa maneira? Se a pessoa tiver bastante paciência e calcular tudo isso daqui, vocês vão ver o seguinte, ó. Pega esse período aqui. Aí vocês vão pegar esse período, vocês vão elevar ao quadrado. 0,24 elevado ao quadrado. Vai dar esse valor aqui, ó, 0,058 sobre o raio ao cubo. Esse raio aqui, vocês vão fazer 0,39 vezes 0,39 vezes 0,39, dá esse valor aqui, ó, 0,059. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que na hora que eu fizer esta divisão, ó, se são números muito parecidos, vai dar quanto? Aproximadamente igual a 1. Esse outro aqui, se vocês fizerem 0,62 ao quadrado, dá 0,38 sobre, se vocês pegarem 0,72 vezes ele, quer dizer, ele elevado ao cubo, né? Vai dar 0,37. Olha como é que esses dois números são valores semelhantes. Vai dar um K também aproximadamente igual a 1. Se eu fizer, a Terra é o valor básico, né, gente?
Então, a Terra, você faz lá 1 ao quadrado sobre 1 ao cubo, lógico, nós temos 1, tá? A constante vale 1. Faz a mesma coisa para Marte. Pega esse valor aqui e eleva ao quadrado. É ele vezes ele. Vai dar 3,57. Pega esse outro valor aqui, 1,52 vezes 1,52 vezes 1,52, dá 3,51. Então, aquele número lá, 1,52, ele vai dar o cubo. Números muito próximos, olha lá, esse número muito próximo a esse, dá aproximadamente igual a 1. Então, essa constante, gente, ela é sempre 1. A unidade de medida dela seria 1 ano quadrado por unidade astronômica ao cubo. Vamos para frente, né? Esse outro problema que eu passei para vocês, que eu queria que você entendesse. Os dados já estão aqui, olha. Tá falando lá, certo planeta A, que orbita o Sol, tem período orbital, o período é o T, certo? Então, é TA, é o período dele. Quanto que é? 1 ano. Deixa eu arrumar melhor isso. Então, 1 ano. Depois, tem um outro planeta B. Ele tem raio orbital. Agora tá falando do raio, viu, gente? Raio. 3 vezes maior. Então, olha aqui embaixo, ó, o raio de B, o raio do planeta B, ele é 3 vezes A. A fórmula que eu uso é sempre essa. Tem, então, um planeta A, que tem esses dados aqui, ó, período A e raio A. E o planeta B, que tem esses dados aqui. O que eu vou escrever? Eu vou escrever TA ao quadrado, RA ao cubo, igual a K. Isso é a lei de Kepler. Para o B, eu vou escrever a mesma coisa. TB ao quadrado, RB ao cubo, igual a constante. Mas a constante, ela não vale 1, e ela vale 1, tanto aqui quanto aqui, ó. Então, se a constante é a mesma, se o segundo membro é igual, o primeiro membro também é igual, gente. Então, ó, TA ao quadrado sobre RA ao cubo, que é igual a período do planeta B ao quadrado RB ao cubo. Essa é a igualdade, porque a constante é a mesma. Agora, eu vou substituindo, olha. O período, esse aqui, ó, é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. O raio, tá falando que no lugar do B, do raio B, eu coloco 3 raio A. Então, vamos continuar. O raio A eu vou repetir. Raio A ao cubo, que é igual ao período B ao quadrado sobre o raio B, ó, eu vou colocar 3 raio A elevado ao cubo. Então, continuando, 1 ao quadrado dá 1. Repete lá, raio A ao cubo igual período B ao quadrado sobre... Agora, eu vou distribuir esse cubo aqui, gente. Então, vai ficar como? 3 elevado ao cubo, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E raio A ao cubo. Não é isso? Agora, o que eu faço? Tem raio ao cubo. O raio A ao cubo
no primeiro membro, no segundo membro, cancela de um lado do outro, vocês podem cancelar. Aí, o que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. Deixa eu continuar. Ficou 1, porque eu já cancelei o denominador, igual a TB, o período B ao quadrado, sobre 27. O 27 está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar 1 vezes 27, 27, TB ao quadrado, TB ao quadrado igual a 27, né? TB vai ficar igual a raiz de 27, ou se vocês preferirem, eleva ao quadrado os dois membros, igual vocês costumam fazer. O período que perguntou quanto que ele vale, esse TB, ele vai dar aproximadamente igual a 5,2 anos. Vamos para frente. Então, agora, é esse problema aqui que eu acho que vocês ficaram preocupados com ele, mas vamos lá. É um problema do ITA, viu, gente? Por isso que ele é puxado, mas vamos lá, vamos tentar entender. A Estação Espacial Kepler, então tem uma estação espacial na jogada aqui. Estuda um exoplaneta cujo satélite natural fala de um satélite natural. Por isso que eu destaquei aqui, ó, fala numa estação, fala num satélite, ela está estudando um satélite que tem órbita elíptica de semi-eixo maior. Eu escrevi para vocês que esse semi-eixo é como se fosse um diâmetro, mas peraí. E período T0. Então, olha, tá falando que esse satélite natural, presta atenção, ele tem esse semi-eixo a zero e que ele tem um período T0. Isso daqui é em relação ao satélite natural. Depois, continuando, fala que de uma distância, sendo que a distância é D igual a 32 AO, a distância entre a estação e o exoplaneta. Depois fala que um objeto ele se desprende da estação espacial, ele é atraído pelo exoplaneta e vai iniciar um movimento de queda livre a partir do repouso, para desprezar tudo e para achar finalmente o tempo de queda do objeto. Então, vamos por partes. Primeiro, eu vou considerar a órbita do objeto bem de alta excentricidade. O que quer dizer isso? Isso daqui que eu desenhei, gente, esse é o exoplaneta. Esse é o exoplaneta, tá? Agora, esse vermelhinho que eu desenhei aqui, vocês vão imaginar que seja o tal satélite natural, como se fosse a nossa Lua. Satélite natural. E essa daqui é a Kepler, é a estação. Por que eu estou afirmando isso? Olha bem para vocês verem. Lá em cima falou tudo sobre o satélite natural. Eu estou contornando de novo aqui, ó. Satélite natural está falando que ele tem um semi-eixo AO para a sua órbita e ele tem um período TO. Esses dados são para quem? Para o satélite natural. Então, olha bem, presta atenção. O tal AO é essa parte aqui, ó. Seria em relação a essa elipse que eu estou contornando agora, ó. O semi-eixo, gente, é como se ele fosse o diâmetro. Então, seria tudo isso daqui, ó, onde eu estou rabiscando, ó. Seria um diâmetro da elipse de quem? Do satélite natural.
Aí, continuando, eu queria que vocês entendessem que na hora que fala sendo D igual a 32 AO, a distância entre a estação e o exoplaneta, ó, esse é o exoplaneta, eu já falei para vocês. Aí nós vamos ter aqui, ó, a estação espacial, ou seja, a Kepler. Então, quer dizer que 32 AO é essa distância inteira aqui, ó, certo? Quer dizer que a estação espacial ela está muito além do satélite natural desse tal exoplaneta. Vamos continuar. Olha, agora eu queria que vocês percebessem o seguinte: o exoplaneta ele vai me interessar porque está falando no problema que um objeto se desprende da estação espacial. Então, esse objeto aqui, da onde que ele vai sair? Da Kepler. Quando a gente fala que essa órbita é de grande excentricidade, é para entender que isso daqui, ó, praticamente, isso daqui é o chamado semi-eixo maior. Quando eu tenho círculo, eu tenho diâmetro. Quando eu tenho elipse, eu vou ter esse semi-eixo maior e essa pequenininha aqui, ó, que seria o semi-eixo menor, que não me interessa. Falou que o semi-eixo maior ele vale, então, esses 32 AO. Tá certo? Tá escrito no problema. Agora, é lógico, gente, que de acordo com a lei de Kepler lá, ó, T ao quadrado, R ao cubo, igual a K, não me interessa essa linha que eu tô grifando e rabiscando o tempo todo aqui. Me interessa o raio. E o raio, gente, ele é, por isso eu tô colocando esse desenho aqui do lado, o raio, ele é uma média, sempre, entre o valor maior e um valor menor. Você vai somar os dois e dividir. Ou seja, o raio, ele é uma média. Por isso que eu vou pegar esse valor 32 AO, eu vou dividir por 2 e deu esse 16 AO, que é o quê? O raio médio. O raio, depois, que vai ser considerado lá para o objeto que vai cair sobre o exoplaneta. Esse raio, na hora que eu for usar, ele é 16 AO. Vamos para frente com a conversa. Então, dá uma olhadinha de novo aqui, ó. Para ajudar e para acelerar um pouco mais, não vai ficando cansativo, eu sei, eu já digitei os dados. Eu queria que vocês entendessem que a estação Kepler, ela é de onde sai quem? O objeto, tá certo? Então, o objeto ele vai cair sobre o exoplaneta, certo? E o que nós temos, gente? Eu espero que vocês entendam que esse objeto ele tem o raio 16 AO, porque eu já falei que a metade daqueles 32 AO tinha 32 AO. Eu peguei e falei para vocês que tinha que dividir por 2, porque nos interessa o quê? O raio. E o raio é a metade daquele semi-eixo, então 16 AO, certo? Eu não sei esse período, esse tempo que o objeto vai gastar para cair. E esses dados aqui, ó, comparando com os dados do satélite natural, eu tenho raio 2, período 2. Então, eu tenho esses valores para o raio e para o período. Aí, vocês já viram anteriormente que eu posso lá escrever raio
Não, apaga aqui, deixa eu começar. Nem vou apagar porque demora. Então, vamos lá, ó. Nós vamos T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo. Vocês sabem que eu posso escrever que isso aqui é igual a K. Mas já para acelerar, vocês sabem que eu vou relacionar com os valores 2, que eu estou grifando. Então, já vamos colocar, ó, T2 ao quadrado, R2 ao cubo. Aí, gente, é só continuar. Isso aqui que eu postei no exercício para vocês. Olha, T1 ao quadrado, R1 ao cubo, T2 ao quadrado, R2 ao cubo. Essa igualdade saiu, então, daquela expressão igual no exercício anterior, certo? Um é para a estação Kepler e o outro é para o satélite natural, certo? Então, vamos continuar. E por que eu estou falando da estação Kepler? Porque o objeto se desprende de lá. Aí você vai resolver, né? Nós queremos achar esse valor aqui. Esse nós vamos chamar de TO, lá, ó, TO. Esse outro valor aqui de baixo, ó, nós estamos chamando de AO. Então, quer dizer que eu devo entender que esses dados aqui se referem a quem? Se referem ao satélite natural. E esses dados do outro mesmo, esses outros dados aqui, se referem a quem? Se referem ao objeto que vai se desprender da estação espacial Kepler e cair lá no exoplaneta, tá certo? Então, segue aqui, ó. Eu vou ter que fazer o seguinte, foi feito direto, eu não sei se a dúvida de vocês é que foi feito direto, eu coloco lá, ó, T1 elevado ao quadrado sobre, eu vou ter que pegar esse 16 e levar ao cubo, gente. Então, 16 elevado ao cubo, 16 vezes 16 vezes 16, dá esse 4.096 vezes, aí nós vamos ter o AO elevado ao cubo, AO ao cubo, que é igual a TO ao quadrado sobre AO ao cubo. Aí eu cancelo esse AO ao cubo. O que sobrou? Sobrou o T1 ao quadrado, que é o que eu quero achar. Esse 4.096 e o TO ao quadrado. Eu vou pegar esse 4.096 e passar multiplicando ele para o outro lado. Aqui, o que virou? Ó, ficou, então, T1 ao quadrado, o 4.096 TO ao quadrado, e continua. Vocês vão pegar esse quadrado aqui, vão transformar ele em raiz do segundo membro, né? Ó, jogou a raiz. A gente extrai a raiz desse valor, vai dar 64. E este 2 cancela com a raiz, deu TO, certo? Mas o problema é que ainda tem. Eu tenho que explicar para o finalzinho, ó. O tempo de queda, ele é a metade do período calculado. Então, na hora que vocês acharam lá, ó, que tinha dado 64 TO, por que eu vou pegar isso daqui, vou dividir por 2 e a resposta é 32 TO? Eu queria que vocês entendessem o seguinte, ó. E essa representação aqui, ó, é da estação Kepler.
Vocês vão imaginar que um objeto se desprendeu, esse objeto aqui, ó, se desprendeu da Kepler. Gente, por inércia, o que o objeto tem tendência a fazer? Na hora que ele se desprende da Kepler, ele tem tendência a continuar a trajetória da estação. Só que ele começa a ser atraído pelo exoplaneta. Esse azulzinho aqui, ó, vocês vão imaginar que é o exoplaneta, tá? O exoplaneta é esse azul aqui. Então, o que o objeto faz? Ele tem tendência a continuar em linha reta, por inércia, mas começa a ser atraído pelo exoplaneta. Então, o que ele faz? Ele anda um pouquinho para frente, olha lá, ele anda um pouco para frente, mas se aproxima do exoplaneta. Depois, gente, ele anda um pouquinho para frente e se aproxima do exoplaneta. Anda um pouquinho, de maneira que vai acontecendo isso, ó, ele vai para frente na órbita, mas se aproxima. E vai ficando em elipses cada vez menores. Eu vou unir agora esses caminhos, igual eu já fiz antes com vocês, ó. Quando eu falei do avião, né, do objeto lançado. Isso aí, gente, vocês estão vendo que é uma parábola. Deu uma parábola. Então, num primeiro momento, ó, o que acontece até aqui? É a metade do tempo e o objeto está se afastando do exoplaneta. Na outra metade aqui, ó, esse objeto vermelhinho, ele está se aproximando do exoplaneta. Por isso que eu tenho que pegar o tempo e tenho que dividir por 2. Eu tenho que dividir por 2, porque só pergunta do exoplaneta, tá certo? Bom, e por último, esse problema aqui, que é a questão 2, foi muito bem lembrado pela Ana Clara, a resposta, a falsa, perguntou a questão falsa. Como eu estava elaborando questões tanto dessa aula de lei de Kepler como da outra, que é da gravitação universal de Newton, esse problema era da outra matéria. Então, na hora que fala aqui, ó, essa primeira parte aqui é o cubo do raio médio. Então, o cubo do raio médio é proporcional, o K é a constante de proporcionalidade, é proporcional ao quadrado do período orbital. Então, é lógico que essa daqui ela é verdadeira, né, gente? Isso aqui é verdadeiro, beleza? Quando chega na letra B, a razão entre o quadrado do período orbital e etc, etc, está falando que é inversamente proporcional à massa do Sol, é verdadeira também. A última está falando de constante de gravitação universal, ela é verdadeira, mas eu ainda não expliquei. Vocês me desculpem, essa parte, esse exercício eu preparei para o assunto seguinte e sem querer eu passei nesse slide, e passei também para vocês antes. Então, esse exercício eu explico num outro vídeo, depois, tá certo? Porque ele é extenso, porque ele tem uma outra fórmula para explicar. Então, é isso que eu queria falar com vocês, tá?